Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para apresentar um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou tentar mostrar em poucos minutos os procedimentos para o descarte de navios de superfície e submarinos nucleares quando eles chegam ao fim da vida útil. Vocês vão ver que há todo um procedimento complexo, porque esses navios não podem ser simplesmente como nos navios convencionais, de propulsão convencional, serem vendidos para o ferro velho sem um tratamento para retirar não só a radioatividade, como também para retirar materiais aproveitáveis. Eu já tratei disso em alguns vídeos, mas nesse vídeo eu vou tratar de uma forma mais simplificada, de uma forma mais direta, com algumas imagens que mostram como isso é feito e como um estaleiro de porte pode fazer isso com facilidade, seguindo os procedimentos. Vou aproveitar para promover um dos meus livros, um romance, O Sul de Guadarrama, que é uma trama que se passa no século X, e ao longo da trama, uma trama que tem um certo suspense, vocês também vão ter a informação sobre a historiografia, sobre a história daquela época, durante a dominação da dinastia omida muçulmana na Península Ibérica. A historiografia é totalmente preservada e alguns personagens históricos se relacionam com personagens fictícios. É uma forma de ajudar o canal e tendo em contrapartida uma coisa, um produto, alguma coisa tangível na mão. É isso aí, quem quiser ajudar o canal, está aí o livro e os links estão na descrição e no comentário afixado. Então vamos para explicar os procedimentos para descartar componentes de reatores de um submarino ou de um navio de superfície. Então, começamos com essa figura aí, em que a gente percebe que o ciclo de vida de um submarino nuclear ou de um navio nuclear movido a energia nuclear, ele é diferente do ciclo de vida de um navio, um submarino comum. Por quê? Porque ele não tem a sua operação final na maneira convencional. Então você tem o projeto, como todo navio, como todo submarino, a sua construção, a sua operação e o disposal ou descarte. Ou seja, o descarte de um submarino, de um navio movido a energia nuclear, ele não é simplesmente a venda e o corte para um ferro velho. Ele sofre um processo complexo, um processo que tem regras para poder fazer esse descarte de uma maneira segura. E é isso que nós vamos ver aqui, nós vamos dar essa ideia para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de perceber essa diferença. A Marinha dos Estados Unidos, ela desenvolveu, em função da grande quantidade de navios movidos à energia nuclear, ela desenvolveu o que ela chamou de Ship Submarine Recycling Program, um programa para descartar com segurança os navios de propulsão nuclear que fossem desativados. Quer dizer, diferentemente de países como a União Soviética, a Marinha Americana, os Estados Unidos, se preocupou com isso desde o início. Isso envolve a retirada do combustível do reator, o defueling, a desativação do navio, a desmilitarização dos componentes, ou seja, o desarmamento, que na nossa marinha é conhecido como mostra de desarmamento, a remoção do compartimento do reator e, no caso dos submarinos com mísseis balísticos, a remoção do compartimento de mísseis, para descarte desse material. Depois é feita a reciclagem do restante do navio na medida do possível e o descarte dos materiais não recicláveis restantes. Os dados mostram que até janeiro de 2019, a Marinha Americana despachou com sucesso 133 compartimentos de reator para Hanford Site e reciclou com segurança 116 submarinos nucleares e 8 cruzadores.
Esse site de Hanford Site é um local onde a Marinha Americana envia esses reatores para serem enterrados. O Hanford Site uma instalação da época do Projeto Manhattan. Ele foi utilizado na produção da bomba atômica com usinas de plutônio. É um local bastante controverso com relação à existência de radioatividade e está lá desde então. A Marinha, vamos assim dizer, esteve ali arrendou uma determinada área na qual ela usa para o seu Ship Submarine Recycling Program. Essa instalação, que para fins de produção de plutônio já está desativada, né, ainda que tenha se transformado em um lugar onde ocorre uma espécie de destruição profissional, né, por causa do processo de limpeza da usina, Hanford era um local cheio de vida no período logo após o fim da Segunda Guerra. Havia muitas controvérsias, muitas histórias sobre radioatividade no local, e até que, por acaso, num determinado livro, um livro chamado Plutonia, Nuclear Families, Atomic Cities and the Great Soviet and American Plutonium Disaster, uma jornalista, uma historiadora americana, Kate Brown, descreve Richland como uma das primeiras comunidades nucleares, né? Existem muitas histórias sobre o local, mas ele está hoje servindo ao Departamento de Energia como repositório de muitos produtos nucleares que estão sendo descartados. No final da década de 1970, como eu disse, a US Navy já tinha reconhecido que tinha vários submarinos com propulsão nuclear que precisariam ser desativados e teriam que ser descartados ao final da sua vida útil, né? Então ela passou a avaliar alternativas para esse descarte. E duas opções básicas foram avaliadas. A primeira é a eliminação do compartimento do reator sem o combustível, né, em um cemitério terrestre existente, com o restante não radioativo do submarino eliminado por afundamento no mar ou por corte para venda como ferro velho. Ou uma segunda opção, a eliminação por afundamento de todo o submarino sem combustível nas profundezas do oceano. A Declaração Final de Impacto Ambiental da Marinha de 1984 concluiu que o descarte, tanto por terra como por mar, dos compartimentos do reator seria ambientalmente seguro e viável. Então o ato de decisão emitido pela Marinha, também em 84, concluiu que, com base na consideração de todos os fatores que incidiam sobre uma ação de descarte dessa natureza, decidiram prosseguir com o descarte dos compartimentos do reator por sepultamento em terra. E foi assim que, em 1986, o primeiro compartimento do reator foi enfiado para o cemitério de Hanford Site. Na verdade, o descarte dos navios de propulsão nuclear, eles podem ser divididos em quatro processos principais. O primeiro processo é a inativação. Esse processo ocorre necessariamente antes dos demais. Depois nós temos o desmonte do compartimento de mísseis, no caso de submarinos com mísseis balísticos. Nós não vamos tratar aqui dessa fase porque nós estamos nos preparando, nós estamos num projeto para termos submarinos de ataque. Então, isso não nos interessa no momento. A terceira fase é a descarte do compartimento do reator. E, finalmente, a reciclagem, né? Então, essas são as 4 fases que são consideradas no descarte de navios. Vamos ver, a desmontagem básica, a remoção de equipamentos, isso tudo envolve atividades normais de um estaleiro de porte. Qualquer estaleiro de porte seria capaz de fazer esse tipo de trabalho. Então, na verdade, não existe assim nenhuma operação muito complexa
tudo isso envolve atividades que podem ser resolvidas por um estaleiro de porte, né? Vamos começar então pela inativação. A inativação compõe-se do desarmamento, que isso é feito antes de chegar no estaleiro. Como eu disse, na Marinha a gente chama isso aqui na Marinha Brasileira a gente chama isso de mostra de desarmamento. Todo o material, todos os armamentos são retirados de bordo. Em seguida é feito o desligamento do reator em segurança, para que o navio possa sofrer a docagem a seco do navio. E durante essa docagem, uma série de atividades são realizadas, documentos, manuais, criptografia, tudo isso é retirado do submarino. O material que puder ser aproveitado é removido. São feitas descargas de gases como O2 e freon. Todas as tubulações são drenadas. Os sistemas hidráulicos e os tanques também são drenados e limpos. São instalados sistemas temporários. Que sistemas temporários são esses? Sistemas temporários de ventilação, de iluminação, energia, ar comprimido, porque também muitos equipamentos são retirados e também são necessárias a instalação de suportação temporária, né? As baterias, no caso de submarinos, são removidas de bordo, né? Bom, vamos falar um pouco sobre o defueling, a retirada de combustível. Com o navio na doca seca, aberturas são cortadas no casco, interferências são removidas e o invólucro, vocês vejam nessa figurinha aí, um invólucro é montado sobre o reator para que se possa fornecer uma área de trabalho controlada com ventilação filtrada, né? Se consegue o acesso ao reator, o combustível é removido para um container de transferência blindado, que é então movido por um guindaste para outro invólucro nas docas. Vocês vejam aí atrás do guindaste um outro invólucro, onde o combustível é colocado em containers. São containers especialmente projetados e para o transporte desse material a um local seguro. Então essa figurinha aí mostra como é feita essa operação, né? O processo de defueling, ele remove o combustível nuclear, incluindo o urânio não utilizado e produtos de fissão, que estão contidos nos elementos de combustível. Embora isso remova mais de 99% da radioatividade, uma pequena quantidade permanece na planta do reator depois que o combustível nuclear é removido. Essa radioatividade foi criada pela irradiação de nêutrons dos elementos de ferro e liga nos componentes metálicos durante a operação da planta. Aproximadamente 98,8% desse material radioativo é parte integrante dos metais estruturais que formam os componentes da planta. Os 0,2% restantes são corrosão radioativa e produtos de desgaste que foram depositados no interior dos sistemas de tripulação. Depois que é feita a conclusão da inativação, o navio está pronto para o desmantelamento do compartimento de mísseis e do compartimento de reator, no caso de mísseis balísticos, né? Que vai se iniciar a reciclagem. Os navios, normalmente, após essa inativação, eles passam por um período de espera no cais, tipo uma quarentena, né? Atracado, mantendo o material radioativo remanescente, quer dizer, para que haja a redução da exposição à radiação para os trabalhadores. Há uma degradação adicional do material radioativo remanescente e assim acontece uma redução da exposição à radiação para os trabalhadores que vão trabalhar nas fases seguintes no processo de reciclagem. Os compartimentos do reator, eles também contêm quantidades regulamentadas de chumbo, né? Um material perigoso. O chumbo está numa forma de blindagem que é instalada permanentemente, ela não é removida, porque devido à grande dificuldade e à significativa exposição do pessoal à radiação que estaria envolvido nessa retirada, eles permanecem lá. Submarinos mais antigos, né? Existe muito mais material, por exemplo, de som, de feltro contendo o PCB.
O PCB são os bifenilos policlorados. São compostos industriais altamente tóxicos, né? Eles representam sérios riscos à saúde, tanto de fetos, bebês, de crianças, como também de adultos. E eles são retirados, nós vamos ver aí depois a retirada desse tipo de material, né? Nessa figurinha aí a gente vai ver um pouco, vemos um perfil de um submarino normal, e nós temos a antepara de ré e a antepara de vante, onde está localizado o compartimento do reator. Os submarinos permanecem numa doca seca com esse compartimento do reator apoiado em berços, né, que são trilhos com roletes que são instalados sobre os berços para permitir que o compartimento do reator seja deslizado para longe do navio depois de cortado. Ele é separado do resto da estrutura do navio com equipamento de corte padrão, como eu disse, atividades normais de um estaleiro, né? E depois ele é vedado, a frente e a ré do compartimento é blindada para permitir a instalação de anteparas finais fabricadas no estaleiro. Essas anteparas são placas de aço com no mínimo 3/4 de polegada de espessura. Vejam aí uma figura que é bastante elucidativa, que mostra em cima o compartimento do reator já cortado e embaixo ele já empacotado, ele já completamente vedado para transporte para o local de descarte. Bom, a reciclagem, né? Os equipamentos com valor remanescente são removidos e recondicionados para reutilização. Metais com valor de revenda, como alumínio, cobre, níquel, ácido carbono, ácido inoxidável, latão, os fios, os cabos elétricos são segregados para garantir sempre um maior retorno de custo. E esse material é descartado de acordo com requisitos regulamentares, né? Todo o material removido desses navios para descarte, em uma reciclagem ou num despejo de resíduos não radioativos, também são avaliados para confirmar que nenhuma radioatividade detetável associada ao programa de produção nuclear naval esteja presente nesses itens, assim como outros materiais perigosos, como a gente já disse. Isso envolve um programa cuidadoso e sistemático, né? A reciclagem ela segue uma série de regras para que sejam descartados todos esses materiais perigosos. Nessa figura, como eu disse, vejamos aí, temos um operário removendo a bordo as placas de cobertura para permitir o acesso da remoção do material de amortecimento de som, aquele feltro de PCB dos bifenilos policlorados, né? Então o cara está tirando aí a placa para poder tirar esse material. Nós vamos falar um pouco, no caso americano, o planejamento inclui um transporte cuidadoso, né? Do oceano, que é onde está localizado, né, o principal e única instalação que faz esse tipo de trabalho, que é um estaleiro, no estado de Washington, né? E esse material, esse transporte, ele é trabalhado com contratados especializados para minimizar o máximo o risco de acidentes, e são tomadas muitas precauções para evitar isso, né? Inclusive, essas barcaças que transportam tanto no oceano, na parte do oceano, como na parte do rio Colômbia, eles não transportam combustíveis fluidos para que possam manter um incêndio, né? Existe a embalagem de aço espesso do compartimento do reator. Eles têm uma alta capacidade de absorção de calor e não seria danificada simplesmente exposta ao fogo. Além disso, o ambiente de transporte marítimo proporcionaria fácil acesso à água de combate ao incêndio, né? Esses rebocadores oceânicos levam a barcaça pelo rio Colômbia. A rota do rio passa por diversas reclusas até chegar finalmente ao porto de Benton, que é localizado em Richland, que é uma dessas 3 cidades próximas ali a Hanford, no estado de Washington, para chegar nas instalações finais do descarte, né? Vemos aí também, nessa outra figura, um outro tipo de barcaça, o mapinha do Hanford Site, que é gerenciado pelo Departamento de Energia. A Marinha, como eu disse, tem uma área lá, a 200 East, aquela área que está circunlada ali com uma circunferência, que é a área
do programa de reciclagem da Marinha. Temos também aí uma figura mostrando o transporte, depois que o material reciclado desembarca das barcaças na região de Hanford e depois ali embaixo algumas figuras das valas, né, das valas onde estão colocados esses inúmeros recipientes que estão lacrando os compartimentos de reator dos diversos navios, né. Então você veja que é uma operação que envolve muitas atividades e muita regulamentação. O que a gente pode falar no nosso caso, né? Embora a US Navy opere em Hanford esse estoque de programa de descarte e reciclagem de submarinos com propulsão nuclear, essa questão de depositório final de rejeitos radiativos ainda não está resolvida em nenhuma parte do mundo, né? Nem sequer para os reatores civis. Isso ainda é um problema muito discutido. Os Estados Unidos teve aquele projeto em Yucca Mountain que foi abandonado, gastaram bilhões de dólares lá, mas no final abandonaram. Ainda não existe um depositório final e que seja resolvido em nenhuma parte do mundo. Então, o que está se pensando para o nosso caso? A gente não tem informação sobre isso, o que a Marinha pensa. É lógico que tem que haver algum tipo de planejamento. Nós não temos nem de longe a magnitude do programa americano, né? Mas digamos que teremos que solucionar a destinação final para o descarte a longo prazo de pelo menos 3 reatores nucleares, né? Porque não se espera que a gente esteja fazendo um único submarino nuclear. Esse investimento todo para um único não se sustentaria, né? Quem tem um não tem nenhum, né? Então imaginamos, numa hipótese bem conservadora, que a gente tenha 3 para ter pelo menos 2 sempre em operação, né? Então existe essa preocupação também, que eu demonstrei em artigos que escrevi em 2011, que foi reproduzida em vídeos em 2017, sobre incluirmos o descomissionamento na fase de projeto. Lógico que é um descomissionamento preliminar. Não se quer que na fase de projeto a gente defina todo o programa de descomissionamento. As coisas se modificam, a tecnologia se modifica durante a vida útil do submarino. E inclusive a criação de um fundo de descomissionamento, que é uma boa prática para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, com a União Soviética, que se viu com vários submarinos apodrecendo no cais sem ter recursos para descomissioná-lo. O que aconteceu? Houve uma ajuda internacional que se montou para ajudar a União Soviética para que esses submarinos fossem descomissionados. A gente não pode errar, né? A gente tem a experiência, os exemplos naquilo que russos e americanos já erraram, e a gente não pode errar, ou melhor, a gente não tem o direito de errar. Então, essa tecnologia que eu mostrei aí, que envolve operações simples que qualquer estaleiro de porte realiza, mas que tem que seguir padrões e regulamentações bastante específicas, para que vocês tenham uma ideia disso aí. Quem nunca imaginou o que se faz com um submarino nuclear, com um cruzador, um porta-aviões nuclear após a sua vida útil chegar ao final, né? Então, em 15, 20 minutos é isso que a gente poderia mostrar. Eu espero que tenha conseguido ser claro para mostrar o tamanho, a complexidade dessa questão. Se gostaram, por favor, cliquem aí para marcar o joinha e marcar para receber as novas atualizações. Espero vocês aí num novo vídeo, em breve. Muito obrigado e até a próxima.